É, Ok, agora inicia a gravação. Então, boa noite. Espero que estejam bom, bem, né? Então, como eu já tinha falado na aula, meu nome é Inês Nain. Uh, Sou vosso monitor de programação 1. Para alguns, né? Que não estão presentes, porque talvez não reconheçam o nome de todos. Fui monitor na cadeira de Fundamentos de Programação. Então, necessariamente, o que estamos a fazer agora em Programação 1 é pegar aquilo que aprendeu-se em Fundamentos de Programação, só que traduzir para Java. Uh, é, então, vamos recorrer a muita coisa que já foi falada em Fundamentos para explicar aquilo que vamos fazer aqui em Java. Só vamos a mudar a linguagem, a sintaxe, que é basicamente isso. Então, basicamente, eu nesta cadeira em específico estou a dar uma monitoria uh, há 3 anos, né? Esse aqui é o meu terceiro ano a dar monitoria dessa cadeira. Então, já tive várias experiências e deu para concluir que trabalhar de forma remota, tipo online, é mais prático. Também já tive experiências em sala de aula, só que tem aquela situação de em sala de aula o docente quer dar aula dele e nem sempre tem aquele espaço para realmente aprofundar as dúvidas. Então, vamos dar esse espaço para isso. Bom, como tinhas referido aqui o Pedro, né? Que não entendeste lá muito bem aquilo que foi falado na aula passada, né? Que era sobre, se não me engano, era sobre estruturas de repetição, yeah, onde falou-se de while, tipo while, do while, também se falou do yeah. ciclo for. Então, como é a primeira sessão, eu acho que podemos voltar e pegar coisas mais atrás, né? Eu quero entender, como não estive nas primeiras aulas, quero entender até onde, tipo, o que fizeram antes e quais foram os pontos que tocaram, que é para eu poder, tipo, seguir uma ordem onde vamos corrigir os erros ou as lacunas lá atrás para firmar bases para realmente entender o que está acontecendo agora. Yeah. Então, então gostaria de entender o que falaram até agora e tal, pois não acompanhava as aulas anteriores a essa. Sim, eu mudaram de turno para 15, então acho que lá estão a ver do Wild, mas na turma em que eu estava, nós ainda estamos nos exercícios da primeira ficha, aqueles bem fáceis mesmo. Uhum, uhum. Yeah, Oh, e esses da primeira ficha é basicamente variáveis e depois imprimir alguma coisa. Só ok. declarar, imprimir, só isso. Right, right. Ok, ok. Então, nesses aspectos de tipo declarar e imprimir, não há nenhum tipo de lacuna, nenhum tipo de problema. Pelo menos para mim não. Eu estava a ter um stress que consegui limar logo, que era aquele assunto de, ao invés de eu, por exemplo, colocar N1 igual e colocar o valor na variável, eu tinha que chamar a variável primeiro e depois colocar o valor que entrar na variável. Eu estava a ter um stress com isso. Eu não sabia que existe, por exemplo, double, string ou int. Eu só estava a colocar só. Ah, ok. Não estava já a dar o tipo de dado. Sim, Ok, sim, não estava a dar o tipo de. Yeah, ok, ok. Ok, então, penso que podemos ir logo para o assunto, né? Visto yeah. que não há problemas lá atrás. Para os outros aqui presentes, compartilham do mesmo sentimento. Tudo que foi abordado antes da aula teórica, a última aula teórica, não existe nenhum problema. E podemos. Não, não, não. Não Ok, existe. ok, ok. A Verônica, algum pronunciamento? Ok. Pá, então, ok. Ah, certo. Então, eu acho. Sorry. Uhum, É, seria mais fácil, como sendo a primeira aula da primeira monitoria, né? uhum. Seria mais fácil se tu fizesse um recap de tudo, para os que ainda não perceberam, porque tem muitos que têm muita dificuldade ainda com as coisas básicas de Java. Right. Eu Ok, ok. notei muito Uhum. na aula, porque próxima semana nós temos TPI, muito vão ter muita dificuldade com as coisas básicas de Java.
Ok. Yeah, faz sentido. Ok. Right. Ok. Então, eu vou utilizar do artifício de fundamentos de programação para tentar traduzir aquilo que tem lá para Java. Então, ok, let me create. E a minha conexão oscila um pouco, então é normal em alguns segundos, sei lá, eu desaparecer, mas volto logo, como agora. Então, como eu dizia, eu prefiro utilizar muito da lógica de fundamentos de programação para melhor explicar as coisas em Java. Agora isso aqui não conectou. Problemas não acabam. Quer dizer, 2 segundos. Estou a tentar conectar um... Ok, conectou. Simulou. Tenho que conseguir conectar essa mesa aqui, que é para conseguir fazer os esboços. Ok, ligou agora. Boa. Ok, então, como eu dizia, eu prefiro utilizar essa lógica de trazer de fundamentos para cá. Então, o Java que estão a estudar agora, em Java 1, não tem nenhum paradigma acoplado. Significa o quê? Que todos os códigos que vocês fazem em Java 1, programação 1, basicamente são lineares e trabalham com variáveis de forma direta, né? E em Java 2 vão aprender outra forma de programar. Então, focando nisso, em fundamentos de programação, concretamente falando de fluxograma, vocês aprenderam... Não, fluxograma não, vou levar para pseudocódigo, que é mais prático. Vocês aprenderam como traduzir do vosso fluxograma para pseudocódigo, e tem lá uma linguagem que é o Portugal, que se assemelha muito àquilo que são as linguagens de programação convencionais. Então vamos utilizar da lógica do Portugal para melhor entender o Java. Então, dando desde o início, né? Normalmente, em Portugal, vocês tinham uma secção de var, né? Vou começar do zero mesmo. Tipo, isso de início não necessariamente é tão importante no momento, mas... Ok, não queria falar de início, queria falar do nome do algoritmo. Tipo, nome do algoritmo... Ok, vou juntar. Nome do algoritmo. Nome do algoritmo. Isso pode ajudar. Então, o nome que davam lá, tipo, utilizavam a seguinte estrutura. Acho que utilizavam algoritmo, depois nome. Então, utilizavam a estrutura algoritmo. Calma aí. Estou um pouco enferrujado a usar isto aqui, meu Deus, para escrever, no caso. Ok. Utilizavam algoritmo. Então, tudo que eu for colocar a vermelho é uma palavra reservada, e o que não estiver a vermelho são palavras normais. Então, algoritmo, nome do algoritmo. Então, em Java, essa questão de algoritmo, nome do algoritmo, é representada com uma classe. Então, basicamente, uma classe contém lá atributos e comportamentos de um determinado objeto. Então, por exemplo, temos aqui, nosso nome do algoritmo pode ser... talvez esse exemplo não seja tão bom, mas ok, vou deixar assim. Então, vou deixar assim porque senão vou vos complicar. Então, vou trabalhar com isso. Vou fazer uma equivalência. Então, poderemos ter, por exemplo, public. Então, o fator public, isso aqui é encapsulamento. Rosa, teu microfone está... Right.
Então, primeiro temos a questão de encapsulamento. Então, quando é encapsulamento, podemos ter public, que basicamente diz que a tal variável é pública. Podemos ter private, podemos ter protected, entre outras. Isso aqui é uma questão de encapsulamento, mas não vem ao caso. Desculpa, nós pedimos para silenciar. Nossa, pedimos para. Então, estão a tentar fazer isso? Ok. Right. Então, isso aqui é questão de encapsulamento. Mas falaremos disso mais para frente. Então, normalmente temos esse prefixo public, private, protected, que vem antes daquilo que é o nome da classe, né? Então, seria, por exemplo, public, class, e viria o nome. Então, nome da classe seria nome do algoritmo, por exemplo. Então, public class, nome do algoritmo. Ok? Então, o que acontece em Java é que tudo que está dentro de um bloco é delimitado por chavetas. Então, significa o quê? Que se eu quero dizer que tem coisas dentro dessa classe, eu vou criar chavetas. Então, abro chavetas, tenho conteúdo e depois fecho. Ok? Então, public class, nome do algoritmo e depois o conteúdo dentro. Então, basicamente, isto aqui representa, não necessariamente, mas de forma abstrata, aquela ideia de fazer algoritmo, nome do algoritmo. Ok. E essa questão de encapsulamento falaremos depois. Esse é o primeiro ponto. Então, depois de, por exemplo, vocês já terem a vossa classe, que é o que contém lá atributos e comportamentos, vocês precisam de ter tais atributos ou tais variáveis. Para ter as variáveis, em pseudocódigo, vocês tinham var, essa secção aqui, var. Então, na secção de var, vocês tinham um espaço para declarar variáveis. Podiam dizer, sei lá, nome, sei lá, nome, acho que era inteiro, né? Não, caractere, oh god, caractere. Né? Tinha o nome, caractere, tinham o que? Idade, por exemplo, que era do tipo inteiro. Tinham, podem ter, o que mais? Ok, estou a colocar variáveis aleatórias. Média, por exemplo, que era do tipo real. E também podem ter o que mais? Vamos lá, falta o quê? Falta... Não tem com diferenciação. Ok, acho que estas aqui são suficientes. Então, vocês tinham lá vários... esse espaço para declarar variáveis. Então, do outro lado em Java, vocês podem traduzir isso para cá também. Fazendo o seguinte, por exemplo, vocês querem dizer que esta variável aqui, como chama? É do tipo, por exemplo, caractere. Então, em Java, o que vocês fariam? Diriam, caractere em Java é char. Então, poderiam chamar assim, char. Então, em Java, primeiro colocamos o tipo de dados da variável, colocamos em seguida, vou fazer assim, seria char, depois nome, né, char nome.
Aí a questão de atribuição, podemos dar igual e um caractere é representado com plicas. Então estaria assim. Então plicas alguma coisa. E sempre que vamos fazer um comando, uma linha em Java, né? Que não é terminada por... não é um bloco. Sempre tem uma terminação de ponto e vírgula. Então... eu digo char não sei o que, no final tem que ter ponto e vírgula. Quanto à idade do tipo inteiro. Então em Java o inteiro é representado como int. Então, sei lá, int, idade será igual, e depois tem lá um valor, sei lá, tem 15 anos. Ok, 18. Depois temos média. Então, média já não é um valor inteiro, porque tem vírgula. Então, para valores que não são inteiros, falo de, tipo, sei lá, valores reais, nós podemos utilizar float, também podemos usar double. A única diferença é que o double pode conter um float, mas um float não pode conter um double. E um float normalmente tem um ponto flutuante. Então, vamos se abster ao float, vamos trabalhar com double. Então, temos aqui double. Então, o double são números reais. Média. Que pode ser igual, por exemplo, a 15.5, né? Então, isso aqui é um número real que não pode ser representado como inteiro. Ok, boa. Temos aí a secção de variáveis. Em seguida, normalmente tinham a questão de início e tinham um corpo. Então, esse início em pseudocódigo é como se fosse um método que executa tudo que está para baixo. Então, em Java, o método que nós utilizamos para executar tudo é o método main. E nós seguimos a seguinte estrutura. Encapsulamento primeiro. Então, podemos ter aqui public, static, void. Então, basicamente estamos a dizer o quê? Teremos vou escrever aqui. Estamos a criar um método que é público. Se é público, significa que qualquer classe pode aceder a esse método. Static vai retornar um resultado estático. Void, o void em si significa retornar, né? Então vai fazer o quê? É um método público que retorna algo estático. Então, public static void main, que é o método principal. Então, assim nós estamos a dizer o quê? Public static void main. Só que um método em Java, quando é chamado, nós precisamos abrir e fechar parênteses curvas. Então aqui dentro vai estar aquilo que são os parâmetros que vão influenciar esse método. Então normalmente nós vamos receber uma string como argumento nesse método. Então teremos aqui string args, né? Então, public static void main string args. Acho que é assim que... Deixa eu verificar lá se main é escrito assim. De frisar que eu já não trabalho com Java diretamente há um bom tempo, então tenho que verificar algumas coisas. Let me see if I have a... vou criar um main aqui. Main, Ctrl espaço... Não. Main, Ctrl espaço. Ok, não está a puxar meu main. Ok, vou pegar aqui uma turma. Não. Acho que é mais prático eu pegar um código visível aqui. Ok, soma. Acho que esse aqui tem. Tá aqui. Então podem ver aqui que temos essa estrutura aqui. Então podem ver public
static void main string args. Então, este é o método principal. É o método que vai correr o programa. Quer dizer, que é a porta de entrada. Quando nós damos início a um algoritmo em pseudocódigo, basicamente estamos a correr este método aqui em Java, que, como os outros, sempre terá algo aqui dentro, né? Um corpo. Então, início. Aqui dentro, vocês podem ter atribuições, sei lá, valor X faz isso, valor isso faz isso, mas não é importante. Quanto à parte, digamos que meramente introdutória, daquilo que é a parte lá do cabeçalho do Java, nós temos isto. Mas acho importante ouvir de vós se nessa parte específica deu para entender alguma coisa, se ficou alguma coisa confusa, se por acaso vos compliquei ainda mais. Então acho importante ouvir o que vocês têm a dizer, que é para saber se vamos prosseguir e pegar pontos que se aproximam mais daquilo que foi a última aula teórica. Então, Para mim tá good. ok. Para mim também tá good, bro. Boa. Ok, então vamos prosseguir. Então, nós aqui já temos uma noção básica de pelo menos chegar até este ponto, né? Temos a classe, que basicamente o public class soma, nesse exercício específico, seria basicamente como se estivéssemos a dizer, sei lá, algoritmo e depois o nome do algoritmo soma. E este public static void main string args seria aquele início do algoritmo, né? Ok, nice. Agora, tem uma particularidade. Normalmente, quando nós trabalhamos em algoritmos, nós temos lá que pedir o utilizador para inserir alguns dados. Então, falo de aquela questão de entrada de dados. Tem o caminho de simplesmente... onde é que está um exemplo? Não tenho aqui, mas ok. Vou escrever aqui embaixo. Tem um caminho de simplesmente eu dizer, ok, eu quero um int que chama-se número, que será igual, por exemplo, a 10. Então eu posso escrever isso aqui, eu posso dizer int número igual a 10. Estou a dizer o quê? Que essa variável aqui, número, do tipo inteiro, vai receber 10. Mas pode ter um caso onde eu quero que o utilizador insira um número com base no teclado. Então, o que eu estou a dizer o quê? Eu posso ter int número igual a 10, mas pode ter um caso que eu quero que o utilizador insira sozinho este número. Não quero atribuir manualmente. Então, para isso, entra um conceito que não temos lá naquilo que é o pseudocódigo, que é a questão de uso de bibliotecas. Então, basicamente, em Java, muita coisa já foi resolvida. Quer dizer, já existe o algoritmo feito para resolver problemas específicos. E nós agora só precisamos chamar algumas partes de uma biblioteca já existente para resolver nosso problema. Isso nos difere daquilo que é a questão de busca de dados. Então, vocês podem ver aqui que temos esse bloco específico, que acredito que muitos de vós já usaram, que é o não querem pedir ao utilizador para inserir dados. Então, nós temos aqui um comportamento que é quase que padrão. Se nós queremos buscar uma biblioteca, temos que importar isso para o nosso projeto. Então fazemos o import. Então o import basicamente vai buscar a tal biblioteca no local que nós queremos. Então nós temos aqui o quê? Eu quero fazer o quê? Eu quero buscar em Java, né, a biblioteca correspondente ao scanner, que é quem vai fazer aquele ler. Então, temos aqui até um exemplo. Então, quando nós fazíamos lá, leia, e temos um valor, por exemplo, eu digo leia número, né? Em pseudocódigo. Para fazer isto em Java,
eu primeiro preciso importar a biblioteca do scanner. Então eu primeiro faço o quê? Import java.util.scanner. Espero não estar a escrever mal scanner. Isso. Ponto scanner, ponto e vírgula. Então, aqui estou a dizer o quê? Nessa biblioteca específica aqui, eu só estou a levar o scanner. Mas, por acaso, se tiverem numa avaliação e não souberem qual é o importe que eu devo colocar aqui, tipo, se tu sabes que tens que ver java.util e não sabes exatamente o que é que vem depois, tu podes simplesmente escrever java.util asterístico, assim. Então o que ele vai fazer? Ponto e vírgula no final. Ele vai importar toda essa biblioteca. Só que importar toda a biblioteca tem um ponto que não necessariamente é tão interessante assim, né? Que é a questão de performance. Porque se tu importas toda a biblioteca para não fazer uso, tu estás a fazer, só estás a consumir uma memória. Imagina que para ler um livro, por exemplo, esse livro, tu estás a levar toda uma biblioteca para a tua casa, mas tu só queres ler esse livro. Então, todos esses outros livros estão aqui, vão ocupar espaço naquilo que é, né, a tua estrutura e tal. Então, é importante só importar aquilo que é imperioso, né? Que seria o scanner. Mas fazer um asterístico, no caso do papel, né? Não faz mal, né? Se tu não souberes. Mas vamos focar naquilo que é o scanner. Vou deixar aqui até em cima. Import java.util. Acho que é asterisco. Acho que nem entra ponto. Mas irão verificar também. Mas asterisco. Então, java util asterisco. Então vai importar tudo da biblioteca, ponto e vírgula. Ok. Depois de importar essa biblioteca, nós precisamos criar uma instância desse scanner. Então, basicamente, criar uma instância é como se, vamos lá dizer, eu tenho essa biblioteca aqui, scanner. Então, por exemplo, scanner normalmente, talvez aqueles equipamentos de scan que tem lá nos supermercados, né? Desenho mais preguiçoso. Então, temos lá o scanner que faz o scan do código de barras lá que nós temos. Ok, nice. Mas isso aqui não foi um exemplo bem. Mas ok, temos lá o scanner. Então, essa biblioteca aqui, essa Java Util Scanner. Então, tá aqui, estamos aqui no java.util.scanner. Mas nós estamos aqui. Estamos, por exemplo, a fazer nossa aplicação, nosso código, no qual queremos que o utilizador faça uso desse scanner que está lá no fim do mundo. Então, eu quando faço o import Java util, quando eu faço o import, anyway, vou só copiar isso aqui. Vou escrever, porque acho que é mais. Quando eu faço import java.util.scanner, eu estou a pegar nesse scanner aqui estou a colocar dentro daquilo que é o meu pacote. Eu coloco o meu scanner aqui dentro. Eu digo, scanner, você vai funcionar aqui dentro. Só que, se eu só coloco ele aqui e não configuro ele para funcionar, ele só vai ficar aqui, não vai fazer nada. Então, de tal modo que esse scanner aqui funcione dentro do nosso código para fazer a leitura daquilo que é digitado no teclado, nós temos que criar uma instância do scanner. Então, a instância do scanner é o quê? É basicamente como se eu dissesse, ok, agora posso dizer que, sei lá, essa caixa que está aqui, esse cubo que está aqui dentro,
esse cubo que está aqui dentro representa o scanner. Então estou a dizer o quê? Eu pego o scanner e digo que agora scanner é esse cubo aqui. Esse cubo é o scanner. Então, não importa quem é esse cubo. Eu posso dizer que agora meu scanner se chama cubo. Então, mas só por questões de facilidade, vou chamar de ler, né? Que é como chamávamos aqui no como chama? No pseudocódigo. Então, estou a dizer o quê? Que depois de fazer o import, eu tenho que criar uma instância. E criar uma instância simplesmente é fazer o seguinte, dizer ok, já fiz import, posso dizer o quê? Que meu scanner que é quem eu quero, é o scanner. Scanner, nome do scanner, que é ler. Aqui eu vou fazer o contrário, scanner. Ler, né, que é o nome do scanner, será igual a new scanner system in. Então estou a dizer o quê? Ponto e vírgula. Eu estou a dizer o quê? Que daquela biblioteca scanner eu vou dizer que eu quero ter um novo scanner, que é uma instância, que vai permitir receber dados no sistema, e esse scanner agora se chama ler. E podem ver que o ler, esse cubo que nós criamos aqui, estamos a dizer o quê? Criar uma instância é dar a propriedade de simular ou agir de acordo com algo que não está ali presente, mas criamos lá um objeto que simula isso, basicamente. Salva a redundância, mas acredito que perceberam o que estou a tentar dizer com o scanner. Eu estou a explicar com o scanner, mas essa lógica se aplica a qualquer outra coisa. Se eu for a criar instância de algo, basicamente estou a fazer algo assim, né? E não, depois de eu ter o scanner como meu cubo, eu agora posso usar esse cubo para ler outros dados. Então, aí já vem aquela questão. Ok, eu quero que o utilizador insira um número. Eu vou fazer o quê? Vou fazer um print antes. Então, ok, eu vou dizer o quê? Lá nós tínhamos o escreva, né? Escreva, né? Então, em Java, esse escreva é traduzido para system out. Yeah. Então, basicamente pode ver aqui. Aqui temos system in, entrada de dados. System out, saída de dados. System out, print line. Então, print. Tem print, que é o escreva. Então, eu faço o quê? Print e imprimo o que eu quero. Ponto e vírgula. Então, pode ver aquela questão ali de aspas. Continua aqui, né? Então, seria, por exemplo, escreva alguma coisa. Tá aí. Agora, se eu tiver um escreva L, que é aquele que pula uma linha, então eu também teria um comportamento similar. Então será system out.print ln, né? Que faz o quê? Print line, que é basicamente isso. Então, então deixa eu verificar lá no meu código se isso confere, se eu tenho um print line por aqui. Só para vocês verem o funcionamento. Tá aqui, né? Temos system out print normal. Isso aqui vai imprimir na mesma linha. Temos o system out print line. Isso aqui imprime em... vai pular uma linha, né? No processo de impressão. E temos aqui a questão de instância de scanner, né? Pode ver. Scanner, nome do scanner. Eu só chamei de scanner, mas eu podia chamar de SC, podia chamar de ler.
é só um nome diferente para aquele nosso cubo que nós criamos aqui, né? New Scanner System In. Ok, nice. Agora, depois de eu saber como imprimo um dado, eu agora quero pedir ao utilizador para inserir, né? Vou dizer o que é, imprima um número, né? System out println, insira um número. Depois eu vou dizer, ok, essa variável aqui, número, eu quero que o utilizador insira sozinho o número. Então eu vou dizer o que é, int, né? Número. Será igual a nome do meu scanner. Qual é o nome do meu scanner? O nome do meu scanner é ler. Então, igual a ler ponto next int. Então, basicamente, isto aqui é um método, né? Que já está dentro daquela biblioteca. Estou a dizer aqui, dentro dessa biblioteca aqui, eu tenho um método que quando eu digo next int, vai dizer o quê? Que esse scanner aqui só vai ler números inteiros para aquela situação específica. Então, e podem perceber que eu tenho ler ponto next int. Esse i aqui é maiúsculo. Então, isso não é por acaso. Em Java, quando nós vamos juntar duas palavras, né? A primeira letra da segunda sempre será maiúscula. Então, se isto aqui fosse, por exemplo, do tipo double, teríamos aqui ler.next, next, né? Next double com D maiúsculo. Se fosse char, teríamos ler.next char at. Acho que é isso. Não. Next char at 0. O que acontece aqui é que quando tu vais ler um caractere é literalmente uma letra só. Então, se eu tiver meu nome Enéas e eu colocar Enéas dentro de um char, o que ele vai fazer? Ele só vai pegar esse E aqui. Vai dizer, ok, dentro dessa variável aqui eu só quero meu E. Não quero mais nada. Então, isso aqui é um char. Enquanto que, se nós tivermos uma string, que é ler.next só. Se eu utilizar ler.next só, vai ler como se fosse uma string. Eu acho que é isso, porque eu... calma aí, vamos lá ver. Ler.next. Não lembro de ter pedido ninguém para inserir nome nesse algoritmo aqui, deixa eu ver. Tela, Java, pessoa... O problema é dizer isso aqui não ajuda muito, porque... Ok, mas anyway. Acho que é next line. Acho que é next line. É isso, é next line. Então, next line é para strings. Então, isto aqui é para string. String. Então, para char, faço next char at 0. Para string, faço next line. Ou next sozinho, acho que ele é char também. Então, se fosse uma string, next só é string. Se fosse uma string, ia pegar Enéas e ia colocar dentro de aspas. Então, a diferença é, string é um agrupamento, enquanto char é uma unidade só daquilo que é a string. Então, char é uma unidade da string, enquanto que uma string é um agrupamento de caracteres. Então, e isso aqui também funciona para next float, e assim vai, usando a mesma lógica. Ok, vamos lá ver uma outra coisa imperiosa. Então, isso aqui, acho que, deixa eu ver se não tô a escapar nada aqui. O resto são os operadores que você já conhece, maior, menor, coisas do gênero, né? Aqui, por exemplo, a única diferença é que... Onde é que está? O I tem que usar duas vezes, aquele é comercial, né? O OU
é barabara, que está aqui embaixo. Barabara, tipo 2 barras verticais. O que mais? Quando queremos comparar algo, é igual, igual. Um igual é aquele 2 pontos igual lá atrás. 2 iguais é aquele igual sozinho lá atrás, né? Que é comparação. Então isso é um ponto importante. Ok, então até aqui nesse ponto aqui, falando desde importação, falando de scanner, como ler variável, existe alguma dúvida, alguma coisa que não ficou tão clara assim? Ok, vou assumir o silêncio como um sim. Tipo, não sim ou não. Tipo, não houve dúvida. Ok. Agora, prosseguindo, né? Peço para repetir a pergunta, mano. Eu estava a questionar se, falando do import, da questão do scanner, como funciona, leitura de variáveis, não ficou nenhuma questão. É mais por aí. Nada. Ok, boa, 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 boa. Então vamos prosseguir para o outro ponto. Eu tenho dúvida, desculpa, eu tenho uma dúvida. Ok. Peço para voltar a explicar qual é a diferença entre escreva e escreval. Ok, ok. Então, é tipo assim. Tu quando estás no prompt de comando, né? Tipo CMD, normalmente teu cursor aparece assim primeiro, né? Então, se eu, por exemplo, disser insira nome, eu escrevo assim, digo o quê? Escreval. Não, escreva. Eu vou escrever, não, nome só. Nome. O que acontece é que no meu CMD eu terei literalmente nome e depois tirei aquele tipo cursor, né? Irá aparecer na mesma linha. Se eu for escrever outra coisa, ele vai juntar nesta linha aqui. Isso eu escreva. Por outro lado, se eu disser escreval nome, o que ele vai fazer é o seguinte, vai escrever nome, só que meu cursor vai para cá. Então significa que a próxima coisa que eu for escrever vai pular uma linha. Então, esse escreval aqui é basicamente system out print. Então, seria nome. E aqui embaixo seria system out print line, ln, nome. Seria algo assim. Então, não sei se isso responde à dúvida. É bem simples, obrigado. Disponha. Então, prosseguindo. Depois de ter essa noção básica daquilo que são as coisas que realmente fazem toda a diferença, chega-nos à questão de começar a entender aquilo que são estruturas de decisão. Porque essa lógica aqui que nós temos até então é só aquelas coisas básicas que vocês já sabem. Então, faça um algoritmo que leia 2 números, depois imprima, não sei o que, faça soma de, não sei, essas coisas, mas coisas simples que tu executas numa sequência linear. Tipo, aqueles fluxogramas que não tem um se, não tem então e coisas do gênero. Só que quando entra o se então, aí a coisa muda, porque nós precisamos de entender como é que é traduzir isso para o Java. Então nós temos lá, por exemplo, dizem, verifique se o número é positivo. Então eu ia fazer tipo, se num
maior que 0, então ia fazer alguma coisa aqui. Depois eu podia dizer, fim C. Então, em Java, isto aqui é escrito de outra forma. Eu digo o quê? Eu digo o seguinte. Meu C, eu chamo de if. E o que acontece em Java é que toda condição fica dentro de parênteses. Então, se vocês forem perceber, é como se o meu if fosse um método. Porque vocês podem ver que, mesmo, por exemplo, um sistema outprint. Isto aqui é um método. É um método que imprime nome. O que mais? NextInt é um método que recebe int. Então, tudo em Java que tem parênteses acopladas é um método. E às vezes esse método tu não precisa escrever, porque esse método já está na biblioteca do Java. Ele simplesmente vai lá, busca o tal método específico, só que trabalha com a variável que tu deixa como parâmetro. Então, basicamente aqui, estou a dizer o quê? Este método aqui recebe como parâmetro uma string. E depois vai procurar lá na biblioteca do Java qual é o método que te retorna o resultado. Não se difere aqui. Então, o if é como se fosse um método que recebe como parâmetro uma condição. Então, eu digo o quê? If num... Ok. Acho que voltei. Ok. If num maior que 0, ou if number greater than 0, então, esse então é basicamente abrir chavetas. Então, faz isto. Podemos só para organizar, né? Faz isto e depois não tem nada mais a fazer e fecho. Então, isso aqui seria um if. Então, se essa condição, então faz isto. Agora, eu posso ter um se e depois ter um se não. Então, como é que eu trabalho com se não? Então, eu tenho o quê? Agora, outro caso. Tenho se num maior que 0, então faço isto. Depois, eu digo se não, faz isto. Depois digo, se não, faz isto. Acho que é isso, né? Depois eu digo... Eu não sei se não tem fim si. Mas não sei se tem, mas acredito que tenha. Vou supor que tem, mas vamos corrigir se não tem. Se não tem. Mas acho que basta ter um si, tem um fim si. Rezando para que se não tenha fim si. Anyway, qualquer coisa, se for uma gafe, importante é perceber. Então, eu vou fazer o que? If num greater than 0, so esse bloco. Depois, se não. Então, o se não é literalmente fechar este bloco aqui e depois dizer else. Abrir outro bloco, fazer o que tem que fazer e fechar o else. Né? Então, este se não, esse else. É basicamente isso. Então, esses aqui é um caminho de verdade e um caminho de falsidade, aquele VF. Mas também tem um caso onde, por exemplo, temos uma condição dentro da outra. Que é, por exemplo, se num maior que 0, então faz isto. E eu digo não, se não depois digo se num igual a 0, então faz isto. Eu digo que fim se
rezando muito para que esse não tenha fim em si, porque eu já não sei. Eu digo fim em si também. Espero que tenha fim em si. Então, isto aqui em Java seria o quê? If number greater than 0, so faz isto. Então, depois eu ia dizer o quê? Else, então fecho isto, else, if, e não, basicamente é o seguinte, eu posso simplesmente dizer else, abrir um else, e depois escrever if, num, igual a 0, so number equals 0, faz isto, e depois me fecha o if e depois me fecha o else. Mas eu posso simplesmente neste passo aqui e chegar a dizer else if. Eu junto essas duas condições de uma vez. Posso fazer isso. Então eu posso fazer else if num igual a 0 faz isto aqui. Então também posso fazer isso. Então é uma questão de escolha. Então temos aqui algumas variações daquilo que seria trabalhar com estrutura de seleção. Então, é aquela lógica de seleção simples, múltipla, composta, são essas coisas. Então, nesse ponto aqui, existe alguma dúvida aqui para avançarmos, porque depois daqui já é o prato forte da última aula, que já entra as estruturas de repetição. Peço para repetir essa última parte que explicaste, essa penúltima parte a vermelho. Primeiro tem a linguagem do semestre passado, depois tem Java. A partir daí. Ok. O que eu estava a dizer... percebi. O que eu estava a dizer é o seguinte. Imaginemos que temos um caso... deixa eu lembrar. É aqui, né? Temos um caso onde tu tens uma condição dentro da outra. No fluxo... Vou explicar com o fluxograma, talvez fique mais claro. No fluxograma, vocês, por exemplo, poderiam ter uma situação do tipo... tem lá um... primeiro losango. Então diz, V. Isso aqui não vai ajudar muito. Mas ok. Tem lá o losango. E eu digo, se for verdade, né? Que é isso aqui. Se for verdade, faz isto aqui. Então, se for verdade, executa esse bloco aqui. Nice. Depois eu digo, não. Se não, se for falso. Se não, faz isto. Então, se não, se. Então, tem que criar outro losango. Então, se não, se. Isto aqui, a condição aqui dentro, né? Tem uma condição. Faz isto aqui. Então, se não, faz isto. Depois, dou fim se. Então, se eu dou fim se, aqui desse lado, executo isto, né? Dou fim se, no falso, não tem nada a fazer. Posso juntar esses dois aqui. Vem pra cá. E depois, sei lá, vou lá para o final disto. Depois disso aqui se junta com isso aqui no mesmo sítio. E depois disso sai. Então, estou basicamente a representar esse caso aqui, onde tem uma condição, mas dentro dessa condição aqui tem outra. Então, basicamente é essa questão aqui do se num maior que 0, então faz isto. Se não, se a condição for esta aqui, faz isto aqui. E fecha o resto. Então, estou a dizer o quê? Que em Java, esse primeiro bloco aqui, se num maior que 0, então, representaremos com if. Num maior, né, greater than 0, fazemos isto. Que é basicamente essa parte aqui. If, né, num maior que 0, so, que é abrir isto, vamos executar esse bloco. Agora, se não, que é o else, eu posso fazer isto, né? Que é escrever else, que é como eu expliquei aqui, né? Else. E depois executar um bloco. Então, só que esse meu bloco que está dentro do else é outra condição. Então, vou fazer o quê? If number equals to 0, né? Se o número for igual a 0, executa esse bloco e depois fecho. Então, este aqui é o primeiro caminho. Só que, quando eu tenho um else e dentro do else eu tenho um if. Um único if, né? Quando tenho no máximo um if, né? Ou exatamente um if, eu
posso fazer else if. Quer dizer o quê? Else if junta essas duas condições. Então estou a dizer o quê? Else if número igual a 0. Então estou a dizer o quê? Se não, se. É literalmente isso. É basicamente pegar se não e se, escrever na mesma linha. Tipo assim, se não, se. Seria isso mesmo. Então é se não, se, escrever na mesma linha. Podes ter essa outra condição aqui. Então, podes fazer else, depois dentro colocar um if, ou podes fazer else if, que é simplificar isso, mas isso só funciona quando tens um if dentro do else. Então, não sei se clarificou. Yep, clarificou. Boa, O boa, boa. problema mesmo era nessas chavetas. Eu não via muito sentido em eu estar a abrir e fechar. Yeah. Ok, ok. Mas basicamente a lógica é tipo, se tu tens um bloco aqui, né? Tens um bloco. Tens algo que chama um bloco. Tu sempre, quando faz programas, tu podes usar uma linha reta, assim, tipo, pá, sabes que esse bloco aqui tem que fechar aqui. Depois fechas. Depois, aqui dentro, se tiver um outro bloco, ok, abres ele e depois, esse bloco, por exemplo, fecha aqui embaixo. Então, segues ele e fechas ele aqui. Aqui pode ter outro bloco. Abres ele, depois segues com uma linha e fechas aqui. Então, eu fazia isso nos meus testes. Ainda faço. Tenho programação ainda. No semestre passado tive uma programação que era como se fosse Java, mas é uma outra linguagem que é Dart. Então, tu realmente podes fazer algo assim, que é tipo, né? Ou podes usar uma linha reta para não se perder, ou uma linha pontilhada, né? Onde tu diz, tenho esse bloco aqui, depois isto abre aqui e fecha aqui. Então, é um ponto importante. Tipo, nos testes também facilita muito se alguém tiver a corrigir. Que é basicamente essa lógica aqui. Onde é que está meu Deus? Onde é que está? Que é tipo, é como se nessa coisa aqui, né? Deixa eu fazer uma captura de ecrã aqui, só para te mostrar exatamente o que eu estou a falar. Ok, let me just extend this, edit canvas size. Então, o que eu estou a falar é basicamente algo do tipo... Oxe. É tipo, tu tens lá a tua linha de código. Vou diminuir a opacidade disso aqui. E tu simplesmente chegas aqui e diz ok, para não se perderes, já tracejas uma linha assim na tua folha de exercícios. Ok, sabes, isso aqui fecha aqui. Esse for aqui, fecha aqui. Esse if que está dentro do for, fecha aqui. Então, assim tu consegues seguir aquilo que é a tua estrutura do código, né? E essa questão aqui de... como é que chamamos? De ter partes do código mais para frente, né? Esse comportamento aqui, né? Tipo, por exemplo, se eu te desse o código assim, por exemplo, né? Ficaria um pouco difícil de interpretar, né? Então, nós usamos aquela questão de tabulação, né? Que é tu dás um tab para realmente mostrar a hierarquia, né? O que está dentro do que. Então, assim fica bem mais simples de realmente ler o código como um todo. Calma aí, agora não sei se me perdi aqui. Meu if está estranho. Parece que falta alguma coisa aqui. Calma aí. Public. Acho que apaguei alguma coisa, mas ok, deixa eu fechar aqui. Mas é muito por aí, né? Oxi. Agora eu que estou a criar coisa. Isso aqui fecha aqui. Isso aqui fecha aqui. Isso fecha aqui. Não, nada está perdido. Mas é por aí mesmo. Ok, nice. E havia aí o chat. Maning. Essa cena de elas e chavetas atrapalha um pouco. Realmente. É algo que requer atenção, né? Mas quando... Deixa eu explicar. Acho que tem umas coisas que é só simples fazendo, não falando. Por exemplo, se eu tenho um if... De voltar. Voltei, né? Boa. Eu tenho uma dúvida. Tu disseste que nós temos que abrir e fechar, né?
No caso Exatamente. dos testes, nós fazemos os testes a escrito, né? Uhum. Mas não é aconselhável, pelo menos o Public Class e Public Static Void, Mainstream Arts. As primeiras duas frases que nós escrevemos, fechamos por olho, porque dá-se o caso de ter um código muito Ah, sim, grande. sim, 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 não. Quando eu falo de fechar, tu no final tens que ir e saber onde aquela Sim, classe vai fechar. sim. Então, yeah. Tem vezes que tu inicias um método que fecha, talvez, depois, na tua segunda folha de exercício. Tá a Sim, perceber? Então, tu tens sim. que desenhar, né? Tipo, como é que chama? Escrever de tal forma que quem estiver a ler consiga entender que aquela classe ali vai fechar lá numa outra folha. Tipo, por exemplo, mas percebi a tua dúvida. Tipo, tu tens, por exemplo, tu tens tua folha de exercício. Uhum. Vamos lá supor. Estás naquela parte do meio. Começaste a escrever teu método aqui, tipo, main. Então, tu tens que fazer esse main seguir assim. O resto vai escrever aqui dentro, vai seguir essa ordem. Desenhar uma outra linha que vai seguir assim, a indicar que é main. Depois já, por exemplo, chegaste na outra parte, que já é outra folha também de exercício. Então, tu vais indicar, vais deixar claro que essa linha aqui é do main. E se quiseres, também podes indicar que tem essa linha aqui que também continua assim. Por exemplo, dentro do main pode ter um método também anda mais de uma folha, assim, né? Então, essa é uma questão de tu dares aqui espaçamento. Tu escreves, tipo, escrevo aqui, depois tem que escrever aqui dentro. Então, esse aqui que está aqui fora faz isso, esse aqui está aqui dentro que faz isso. Depois pode ter outro aqui dentro também faz isso, mas pode ser que faz isso, depois paga aqui, entra outro, assim sucessivamente. Então, não tem problema, tu podes levar sei lá, 2 páginas sem fechar um método, mas desde que feches no final do dia. Ok, valeu. Yeah. E como tá a fazer um papel, tu tens que fazer os métodos a pensar no futuro, né? Não pode simplesmente Yeah, escrever por escrever. Tens que pensar, yeah. ok, esse método aqui, o que precisa? E ver se já tem tudo lá que precisa. Se não tiver, não podes fechar esse método. Ou deixas um espaço, não sei o quê. Mas tens de fazer algo bem consciente. Então, Valeu. confia. Ok, estamos aonde? Nós estamos no GIFs. Então, quanto à estrutura de seleção, acredito que não haja problema. Então, agora entramos naquilo que foi a última aula, né? Onde o docente Maes, né, Edivaldo da Glória Maes, estava ali a explicar sobre estruturas de repetição, onde ele mencionou sobre a questão em Java reconhecermos 3 estruturas de repetição. Temos lá o while, do while e temos o for, onde cada uma delas tem uma particularidade. Mas, para melhor entender, é muito mais simples falar primeiro daquilo que é o pseudocódigo para melhor entender isto. E não, em pseudocódigo, falando primeiro do while, né? Em pseudocódigo, vocês tinham a estrutura enquanto. Então, o enquanto, que é o enquanto é utilizado quando nós não sabemos até quando uma determinada instrução deve ser repetida. Só que tem uma particularidade do enquanto. Para nós trabalharmos com enquanto, nós primeiro temos que declarar uma variável. Por exemplo, eu tenho um controlador. Eu digo, ok, meu controlador cont recebe 1. E se eu quero fazer um enquanto, eu teria enquanto meu cont for menor que 10, eu ia fazer um passo 1, por exemplo, faca, né, que eu faça. E executar um bloco. Podia dizer o quê? Tem um bloco aqui para alguma coisa e depois no final do dia eu teria que incrementar uma unidade ao meu contador. Teria cont recebe o valor de cont mais 1 e eu depois ia dar fim enquanto. Então, isto aqui
seria um caminho tipo normal para a questão de pseudocódigo. E também vocês sabem que se tiver a fazer um passo 1, não necessariamente eu preciso escrever o passo 1, né? Eu posso colocar logo faca aqui, mas só por questões didáticas acho importante e é mais esclarecedor. Então, quando nós fazemos isso para Java, a lógica meio que não muda, né? Só estamos a traduzir. Temos que sempre declarar essa tal variável aqui. Então eu ia dizer o quê? Por exemplo, int cont igual a 1. Pá, declarei minha variável do controle. Então, enquanto em inglês, né, é while, né? Então, se ainda se escrever while, while, ok? Tá certo. Então, while cont menor que 10, então, cont menor que 10. E lembrando, isso é uma condição, né? Como podem lembrar, no if, isso estava dentro de aspas, de parênteses. No while também vai estar dentro de parênteses. É como se fosse um método. Então, enquanto meu contador for menor que 10, então, né? Que é o faca, né? Então faça, né? Então faça o seguinte. Executa esse tal bloco que está aqui, que não nos interessa. E no final do dia, faça contador igual a contador mais 1. Eu posso dizer contador igual a contador mais 1. Ou eu também posso fazer cont mais igual a 1. Ou também posso escrever cont mais. Então, basicamente é o seguinte. Às vezes é maçante escrever contador igual a contador mais 1. Imagina tu fazer isso aqui no papel e tens que fazer contador mais 1 muitas vezes. Tu pode dizer o quê? Contador mais igual a 1. Tu pode dizer o quê? Que eu vou somar uma unidade essa variável aqui. Então, mais igual a 1 é uma coisa escrever contador igual a contador mais 1. Ou eu posso dizer contador mais. O contador mais é o seguinte. Eu primeiro executo o tal bloco que eu estou e depois incremento. Mas se eu fizer mais cont, eu primeiro vou incrementar o valor do contador, depois vou executar. Então é uma diferença. Tipo, se eu coloco mais antes, eu primeiro aumento o valor, depois faço o que eu quero. Se eu coloco mais depois, eu faço o que eu quero, depois incremento o valor, né? Posso escrever dessa forma aí. E depois fecho o meu while. Então, basicamente temos um enquanto, né? Que podem perceber que não tem lá muita coisa. Então, a estrutura do enquanto é basicamente essa. Agora, quando falaram de enquanto, falaram de uma outra estrutura de repetição muito interessante, que eu repito até. Então, eu vou repetir até que uma coisa específica aconteça. E eu também não sei exatamente quantas vezes essa tal coisa vai ser repetida. Então, vocês podem ver o seguinte, que no enquanto, se essa condição aqui de início for falsa, isto aqui não vai ser executado. Então, estou a dizer o quê? Que no enquanto, há uma possibilidade de nem sequer uma vez esse bloco ser executado. Se a condição de antemão já for falsa. Por outro lado, nós temos o repita. Então, o repita em pseudocódigo, a estrutura é bem simples. Repita. Né? E depois, lá dentro do repita escrevíamos, né? Por exemplo, eu tenho isto aqui, né? Podia dizer o quê? O cont igual a 1. Não tem como fugir, né? Cont. Let me wait. Ok, acho que voltei. Boa. Então, eu estava falando do repita, né? Que o repita utiliza também uma lógica na questão do contador, né? Eu tenho que... voltei. Tenho que declarar o contador, então. Tem um cont igual a 1, né? Depois repita. Eu quero escrever esse mesmo código que eu tenho aqui acima. Então, repita o seguinte. Repita este bloco. E depois faça cont
igual a conte mais 1 até que meu contador seja maior que 10. Então estou a dizer o quê? Que eu vou repetir esse bloco aqui até o momento que esse contador aqui for... Não, isso aqui diz menor, né? Calma aí. Ok, mas... Que eu posso dizer o quê? Ok, posso dizer igual, né? Posso dizer igual a 10. Porque, tipo, se meu número é menor que 10, então significa que quando o número for 10, isso aqui ia parar. Então, a diferença é que no até eu coloco basicamente a condição de falsidade do enquanto, né? Então, eu vou fazer o que? Conte igual a 1, repita. Isto aqui, conte mais até essa condição aqui. Então, em Java, fazemos o seguinte. O cont não tem como. Int cont igual a 1. Depois, do... Então, em Java, lembrando, não tem como fugir. Temos que abrir chavetas. Então, do este bloco. Depois, cont mais igual, né? Mais igual a 1. Ponto e vírgula. Aqui não coloquei ponto e vírgula, né? Mas deveria ter, né? E depois, no final do dia, eu fecho isto e eu digo while. Então, faça isto enquanto o meu contador for menor que 10. Ponto e vírgula. Então, acho que o docente referiu isso. Se não eu engano, acho que o while é uma das poucas estruturas. O do while é uma das poucas estruturas de repetição que termina com ponto e vírgula. Porque vocês podem ver que mal que colocamos a condição aqui, aqui em cima, aqui, nós abrimos aquilo que são as aspas. Mas no do while, quando nós terminamos esse bloco de execução, nós temos lá por baixo ponto e vírgula. Então, basicamente a diferença, isso costuma ser nas avaliações, né? Qual é a diferença entre o while e do while? A diferença entre o while e do while reside naquilo que é o número de vezes que uma instrução pode ser executada. O que eu quero dizer com isso? Com o while, que é o enquanto, que é isso que temos aqui, a instrução pode nem ser executada se a condição for falsa. Enquanto que com o repita, a instrução será executada pelo menos uma vez até que se verifique. Significa o quê? Se a minha variável de controle aqui, por exemplo, fosse 11, né? Nem 11, fosse 10. Isso aqui... Ok, talvez... Anyway, essa condição aqui talvez não seja melhor. Eu podia colocar maior ou igual, talvez, né? Mas ok, se minha variável de controle fosse maior ou igual a 10, logo de primeira ia executar esse bloco aqui e depois negar. Então, ia executar pelo menos uma vez. Enquanto que aqui desse lado, aqui, se a variável fosse maior ou igual a 10, nem ia sequer executar esse bloco. Então a diferença é que, tipo, no... Meu Deus. Mas eu estava a dizer que a diferença está no fator de enquanto executar nem sequer pode não executar nem sequer uma vez a instrução na repetição, enquanto que o repita pode executar pelo menos uma vez antes de verificar a falsidade da mesma. Então, nesse ponto aqui de while e do while, ficou alguma dúvida? Ainda não, eu acho. Ok. Os outros têm algum pronunciamento quanto a isso? Eu tenho uma dúvida. Diga. Qual é a diferença de usarmos ponto e vírgula e dos pontos?
Ainda não percebi. Ok. Ponto e vírgula e 2 pontos. Right. Tu estás a falar de ponto e vírgula em Java ou estás a falar de. Estás a falar de ponto e vírgula em Java? E eu quero saber se os 2 pontos estás a referir em pseudocódigo ou aqui em Java? Aqui em Java. Em Java. Assim, eu não lembro de nenhuma situação na qual eu precisei usar 2 pontos em Java. Então, pode ter alguma, mas não lembro. Então, Eu acho que tem uma, só. Mas acho que só usamos 2 pontos quando estamos a fazer a mensagem no sistema. dentro do sistema out. Mas, tipo, em termos de código puro, sem Código, ser. Uhum. Então, em Java, raramente vais utilizar 2 pontos para a questão do código como tal. Como o João, né, falou, né? Que tu vais utilizar 2 pontos talvez para imprimir uma mensagem dentro de aspas. Mas fora assim como um caractere reservado, tu não vais utilizar. Só vais utilizar ponto e vírgula. É porque ontem, quando estamos a fazer o exercício, que tinha a ver com meses e tal, então nós estávamos a colocar, qual é aquela palavra? Break, uma cena like that. Então tínhamos que colocar 2 pontos, case, depois o número, né? Se era o mesmo Ok. case. Yeah. Aí. Tá aí um ponto. Já tinha sido do switch que estava a falar de tipo a switch. Switch, por exemplo, opção. Depois case. Case do. Não, mas isso é Java, é isso? Yeah, case 1, 2 pontos. Ok, case 1, 2 pontos. Case 2 1, pontos, 2 depois escreves o bloco que queres, depois podes fazer break. Posso te mandar o screenshot do código? No Podes. WhatsApp? Depois case 2. Vais ver no grupo da nossa sala. Ok, no worries. Ok, mas já tem razão. Não, já tinha sido de switch case. Mas, ok, vou esperar aqui a imagem só para falar por cima dela. Já mandei. Ok, calma aí, deixa eu procurar aqui. Ok, late 16. Boa. Ok, copy image. Right. Ok, yeah. A diferença é a seguinte. Basicamente, esses 2 pontos no case funciona como se estivesse a fazer o seguinte. É como se estivesse a dizer case 1 e depois tivesse a abrir as tipo chavetas e as ter esses 2 blocos que estão aqui dentro e as fechar chavetas e colocar case 2. É como se fosse isto aqui, né? Mas no caso do case fazes com 2 pontos. Então, meio que esses 2 pontos funcionam para casos restritos. Então, a case é um dos casos, mas normalmente sempre que fores a terminar um bloco que não é do tipo case, nesse caso específico, vai sempre terminar com um ponto e vírgula. Não, esse aqui é um dos poucos casos onde usa os 2 pontos. E eu já tinha esquecido dele. Yeah. Mas, acho que só vais utilizar talvez para case. Não estou a ver outro local para colocar. Mesmo o case já nem lembrava dele. Não, case também default, né? Default também vais utilizar. Não, mas é para esses casos específicos. Não vai para muito longe isso. Inês, Sim? sorry, tu disseste que os 2 pontos está a substituir as chavetas, né? Assim, de forma abstrata, né? De forma abstrata. Sim. Exatamente. Sim, de forma abstrata. Quer saber se nós podemos usar chavetas ou não vai aceitar? Não vai. Não vai, né? Não vai.
Ok, valeu. Até deixa eu apagar isso aqui, porque. Não, é que tipo, eu já tava tipo, ok, deixa eu testar com chavetas para ver se Não, vai não vai, não funcionar. vai. Vai dar syntax error. Tipo, vai dar algum Valeu, erro aqui. Então, beleza. dois pontos de acordo estivéssemos para mencionar algo. É isso. Yeah, podemos dizer assim. É como se estivesse a dar a entender que depois daqui é o corpo do case. Ah, ok, ok. Yeah. Obrigada. Já Da mesma entendi. forma, boa, da mesma forma que abres chavetas ali, né? É como se estivesse a fazer isso. Não. E esse break aqui é tipo. É como se estivesse a dizer. Basta eu encontrar a coisa que eu quero. Eu não quero saber mais de nada. É tipo, por exemplo, se o número aqui é 1. Eu entro aqui no 1, faço o que eu quero, apanho o break e faço isto. Uau, saio. Agora, se não pões break, o que vai acontecer? Eu encontro 1. Encontrei 1. Mas eu ia entrar no 2, 3, 4 e talvez no default. Não, default não ia entrar. E ia depois sair com o meu valor aqui, né? Então o break é meio para dizer, epa, apanhei e saí. E esse default aqui ah, vai. Podes falar. O default é tipo. Yeah, eu queria saber, esse switch, para que serve? Estás a ver aquela. Deixa eu fazer aquela. Até é uma boa coisa. Tipo aquela coisa de escolha. Escolha, por exemplo, num meses. Num meses. Aqui ele escolhe a caso. Então faz escolha no mês, depois diz, caso um. Já não lembro se era assim que se fazia. Então era caso um, depois fazias uma coisa. Depois é caso 2. Acho que tinha 2 pontos aqui, não sei também, já não lembro. Mas essa coisa, depois lá no final tinhas outro caso. Então, depois lá embaixo tinhas fim escolha. Então, basicamente, esse switch é como se fosse um escolha-caso. Que é quando tu queres testar muitas condições com base numa única entrada, né? Então, é basicamente isso. Switch é literalmente escolha-caso. Não sei se isso sana a dúvida. Yara. Ok, acho que quando ele voltar vai mencionar se a dúvida foi sanada ou não. Podemos prosseguir, né? Creio, né? Eu não sei. Sim, sim. Boa. Ok, em seguida temos a última estrutura, né? Uma Até a. dúvida, Não percebi? uma dúvida só. Uhum. Ah, como são duas aulas, né? Sexta e domingo, nesse caso. Uhum. Tu estás a usar aquilo de... Nas sextas nós temos uma aula teórica e domingos usamos para aulas práticas. Podemos utilizar assim, mas as aulas práticas são condicionadas. É tipo, vocês têm que trazer exercícios com dúvidas. Tipo, eu não vou, tipo, simplesmente. Sim, 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 sim. Não, Sim. eu quero saber só essa parte. As Podemos. sextas nós temos a aula teórica que nós vimos na curso e Uhum. domingo já resolvemos exercícios com dúvidas, né? Exatamente, já trazer umas dúvidas bem consolidadas, focamos nos pontos importantes e ter uma espécie de preparação para aquilo que verão ao longo da semana. Então, Tá podemos. certo, Essa dinâmica funciona. tá certo. Yeah. Então, ok. Ok. Eu estava a falar da última estrutura, né? Que é o né? Aquele parafaça que nós tínhamos lá no. Que é o ciclo for, né? Que o ciclo for é utilizado quando nós sabemos onde começamos e onde terminamos. Então, vamos dizer, faça um algoritmo que imprima números no intervalo de 1 a 10. Então, o bom do ciclo for é que a condição, a prova de controle, a condição de parada estão e tipo incrementos estão todos na mesma linha. Então é tipo, ok, para i, por exemplo, ou conte, né? Para conte
de 1 até 10, passo 1, faca. Depois eu posso ter um bloco aqui no final e depois dar fim para. Então, para traduzir isto aqui para Java, nós teríamos algo do tipo for cont, só que eu como eu quero declarar, e tem um ponto, né? Para aqui íamos ter que declarar esse cont, teríamos aqui int cont, né? Teremos que dar o tipo desse cont aqui antes. Só que em Java nós fazemos isso aqui dentro mesmo, fazemos int for int cont, que é de 1, logo é igual a 1, ponto e vírgula, condição de parada. Então, sabemos que esse 1 tem que ser menor. Meu PC desconectou do nada. Mas ok, recapitulando, eu tinha questionado se a dúvida do escolha, né, o switch case foi resolvido ou não. Caso não, eu posso tentar voltar a explicar no ponto em que colocaste a dúvida. Eu quero saber para que servia esse switch case. Até porque na minha turma nós só vimos até do while e do só. Ok. Então, basicamente, em pseudocódigo falaram de escolha caso. Então, o switch case é literalmente o escolha caso, só que traduzido. Em pseudocódigo tinha a escolha, uma opção, né, que é uma variável. Depois tinham, caso 1 faz isso, caso 2 faz isso. Tipo, pode não, aqui é 1, né, porque é de inteiro, mas podia ter aqui, tipo, caso... depois podiam ter mais para a calculadora, né? Caso o resultado é mais, for mais, caso for menos, caso for vezes, né? Para caso de caractere. Depois lá no final tinha outro caso. Então esse outro caso aqui é esse default, que é que imprime uma mensagem de erro normalmente, né? É como se estivessem a utilizar, por exemplo, um menu de uma carteira móvel, né? Por exemplo, vou dar exemplo do Mcache, né? Por motivos óbvios, mas entras lá, asterisco 500 cardinal e depois pões a discar e depois inseres uma opção que não está lá no menu. Então, aquela mensagem de erro, tipo, opção inserida inválida ou alguma coisa. Isso é o default, que é tipo, se o utilizador for inserir qualquer valor não esperado naquela lista que nós temos lá acima, vai retornar essa mensagem, tipo, de erro. Então é por aí mesmo. Por exemplo, no M-Pesa a história é um pouco diferente. Lá acho que dá um erro de USSD ou tem um erro que aparece lá. Não, são essas lógicas. Mas o escolha caso ou o switch case é quando temos várias opções e nós queremos, com uma única entrada, ver qual delas seria a certa, né? É como se tivéssemos, literalmente é como se tivéssemos vários cis, é tipo si, isso. E tu queres um si só. Então, ao invés de fazer vários cis que se seguem, tu faz, caso isso, caso aquilo. É por aí mesmo. Não sei se isso ajuda com uma instância. Ajudou. Deu para entender. Boa. Confia. E não, quando tu saíste, né? Eu fiquei a falar um pouco daquilo que é a parte da última estrutura de repetição, né, que foi abordada, que é a estrutura de repetição, que é o ciclo for, né? Que o ciclo for é utilizado quando nós sabemos onde começamos e onde terminamos. Eu dei aqui um exemplo. Vamos imaginar que é solicitado que o estudante, né, escreva lá um algoritmo que conte de 1 a 10 e faça alguma coisa com essa contagem. Então, eu disse aqui o quê? Primeiro, nós temos que declarar essa variável, né? Dar aquele tipo. Podemos não atribuir um valor à variável, mas pelo menos declarar, que é para dar a entender que essa variável existe no nosso algoritmo. Então, temos aí int cont, declaramos. Então, a particularidade da estrutura for ou para é que a condição
de parada a variável de controle em termos de atribuição de valor e como é que chama? O, o, o limite, enfim, a condição, a atribuição de valor e o limite estão todos na mesma linha. Então pode ver aqui, temos aqui para cont, que é essa variável aqui, de 1, significa que esse conto começa com 1 até 10, eu passo uma unidade e digo faça, né? Vai fazer isto aqui e no final tem um fim para. Agora, quando eu vou traduzir isso aqui para Java, é literalmente dizer o quê? For, abro parênteses, porque normalmente a condição é como se fosse um método que recebe alguns parâmetros. Então, for int cont igual a 1. Então, pode ver que esse int cont e este 1 basicamente se juntam na mesma linha e fazem int cont igual a 1. Então, quer dizer, tu fazes a declaração da variável e a atribuição do valor junto. Então, separamos isso com ponto e vírgula. For int cont igual a 1. E depois digo o quê? A condição que eu quero. Esse 1 tem que só para quando for 10. Então, digo o quê? Que cont tem que ser menor ou igual a 10. Então, vou dizer o quê? E esse ciclo vai se repetir enquanto o valor de cont for menor ou igual a 10. E eu vou incrementar cont mais, né? Que é cont igual a cont mais 1. Então, estou a dizer o quê? Depois de executar este bloco aqui embaixo, eu vou incrementar uma unidade. Então, o que faz isso aqui? Eu entro com o valor 1, faço isto e depois incremento, né? E depois de incrementar, venho aqui e verifico. É válido. Entro com 2, incremento, depois verifico. Agora, se eu tivesse colocado, ao invés de mais aqui atrás, e ter colocado mais em frente, ter colocado atrás, o que ia acontecer é o seguinte, que se eu escrevo aqui 1, ele ia logo pegar esse 1, que tenho aqui, vir para aqui, fazer este 1, virar 2, e só depois ia pegar esse 2, fazer isto aqui, descer, depois ia sair, verificar essa condição aqui, é válido, e ia incrementar. Então significa que primeiro ia incrementar o valor, depois fazer o que eu quero. Enquanto quando eu faço o mais depois, eu primeiro faço o que eu quero e depois incremento o valor. Então, quanto ao ciclo for, né, é basicamente isso. E acho que, não sei se existe alguma dúvida. Quando a essa questão, né, do ciclo de repetição for. Sinto-se à vontade para expor a dúvida, né? Porque meio que chegamos na parte onde já não tenho mais nada para falar também. Ei, então eu não entendi, mano. Agora a dúvida é, não entendeste de não entender ou não entendeste porque falei isso? Like, eu não entendi mesmo. Eu tô a olhar de novo e tô a ver que essa cena não faz sentido. Ok, explica a tua dúvida que é para, né, conseguirmos entender onde não estás a entender. Ou o primeiro ponto que faz-te não entender. Estamos a tratar de que, Agora estamos a falar do ciclo for. ok, ciclo for. Ciclo for trata o quê? Basicamente, como é que chama? Em pseudocódigo, o ciclo for era representado como para. Então, usamos esse ciclo quando nós sabemos o O início número. e o Ok. fim. Quando tens um intervalo. É um intervalo Sim. fechado. Tipo, é um número finito de repetições. Ok. Uhum. Ok. Quando tens um número finito de repetições, tu utilizas o ciclo for. Então, eu antes aqui expliquei, nessa parte aqui mais à esquerda, que quando nós só tínhamos um para, eu dei um exemplo, que é, ok, tu queres fazer uma repetição
para, por exemplo, números no intervalo de 1 a 10. Não importa o que é para fazer, mas tu tens de fazer uma repetição de números de 1 a 10. Primeiro, tu vais inicializar tua variável do controle, né? Antes. Então, tenho aí, por exemplo, int cont, né? Isso é no pseudocódigo. Depois, vais para o teu ciclo, né? Para variável do controle, que é cont de 1 de 1 até 10, passo 1, faça. Então, estou dizendo o quê? Que para esta variável aqui que eu já inicializei aqui, eu vou declarar a mesma como 1, e enquanto este valor da variável de controle for menor que 10, menor ou igual a 10, eu vou fazer um incremento de uma unidade após executar esse bloco aqui embaixo, né? Agora, quando nós vamos traduzir isto aqui para Java, o que nós fazemos é o seguinte: vamos pegar o int cont e também o valor 1 e colocar junto. Então, vou fazer o quê? Int cont igual a 1. Então, eu inicializo a variável e atribuo um tipo junto, né? Inicializo com um tipo ou atribuo um valor. Agora, essa parte aqui de até 10, eu faço o seguinte: meu contador tem que ser menor ou igual a 10, porque vou começar de 1 a 10, então isso só vai parar depois dessa condição ser falsa. Então, cont menor ou igual a 10. E como no final do dia eu tenho que incrementar uma unidade, eu vou fazer aqui cont mais mais. Cont mais mais, como eu disse, é a mesma coisa que dizer cont igual a cont mais 1. E executo o meu bloco. Eu tinha explicado que se eu coloco mais mais aqui, primeiro eu vou fazer isto aqui, depois vou incrementar o valor. Se eu coloco mais mais aqui atrás, primeiro eu aumento o valor, depois executo, né? Então foi basicamente isso que eu expliquei. Quanto ao ciclo de repetição for. Então não sei se apanhei. Ok. Eu estava a esquecer que era Java, mas era tradução para Java. Eu não estava entendendo esse int cont, depois cont menor que 10, depois cont mais mais. Não, ok. Já é. Uhum. Já é. Boa. Show. Então, aí no chat estavam a criar, né? Só estava a ler aí, tá tentar entender, mas é. Ai, mas ok. Anyway, então, eu não sei se, assim, tem mais alguma dúvida, né? Porque acredito que conseguimos cobrir boa parte daquilo que... Né, tu de mandar esse mind map pro grupo. Ok, deixa eu exportar essa imagem aqui. Let me see. Salvar como... Qual é o dia de hoje? 29/08/29. Isso no domingo temos um meeting porque temos TP todos. Não percebi? Temos TP na quinta-feira. Então, uma preparação para o trabalho prático. Vai ser ficha 2. Epa, o ponto é que... Não sei se... Tipo, viste meu horário... Não percebi? A gente viu com dúvidas no domingo. Sim, no domingo não tem problema. Sim, meio da semana não tem como. Não tem. E aí também, vosso horário também não ajuda, né? Acho que sai muito tarde também. Mas eles fazem isso porque, afinalmente? Mano, é assim mesmo. Não, isso parece que é de propósito. Basta ser leite 16, 15, o horário é trash, man. A vida é assim. Não é Mas assim. Mas vosso horário não é tipo estático em si, tipo, vocês se entram de tarde, só entram de tarde, não? Mas é um gosto nice, né? Você fera à vontade, toda a cena. Você não acorda assustado, tá ver? Tipo, É nice. Não. Só que, Joe, você voltar à noite é lixado, bro, cagalá. Isso temos que concordar, né?
E para quem vive Tipo, longe, é, é a treva. Nem já zerou facul, mano. Tá no quarto ano, já acabou, já não é nada. Mas eu ainda tenho mais uma luta, né? Tenho mais um semestre à frente Mas e tenho um trabalho já, final já do curso. passou. Então a luta não. A luta continua, né? Onde é que está isto? Hum, Oxi. Ok, I elect. Yeah, sei que não sei que ficaram a rir, mas. não, eu quero saber. Não ouviste? Qual é o segredo para bater tudo? Bro. Na verdade é não acumular coisas, né? Ter um grupo de estudo, né? Tipo, ter Yeah, pessoas. yeah. Quando eu falo grupo de estudo, não é para tipo ter 4 pessoas. 3 pessoas é suficiente. Ah, porque sempre vai ter um que é um preguiçoso, um que estuda muito e outro indiferente. Então, no dia que os dois que gostam de criar criam aquelas de vamos lá deixar de estudar, sempre vai ter um que vai dizer eu vou estudar, e não depois todo mundo estuda. Não, é por aí mesmo. Mas também há dias, né, que todo Toma mundo na cara. Viu? dá a falar Uhum. de ter um grupo equilibrado. Tem uma pessoa que é preguiçosa, outra é meio termo, e outra que estuda muito. Uhum. Então, todos se puxam, né? Yeah, Ah, yeah. então é por aí mesmo. Ou uma dupla, né? É suficiente. Mas, Já até que a cena dá. É um Mas bom é, método. então, aí conseguem equilibrar, né? E também saber que não se passa sozinho, né? Quando eu falo não se passa sozinho, não me entendam mal. Não é tipo, andas a dar resposta, nem por isso. É, bro. É mais sobre, tipo, entenderes que em algumas cadeiras tu, tipo, serás mais, tipo, 19, 18, mas terá outras que provavelmente não vais entender, vais precisar da ajuda de alguém para entender. Então, sabe, Vou pra entende. copiar mesmo. Epa, essa parte aí não sei, né, mas Ah, mano, você sabe, mano. não sei nada. E lembrando que essa parte aí que ainda tá sendo gravada no vídeo, então. E, Então, só mentira aí, né? ah, eu tô esquecendo que é vídeo, é vídeo. Então. Vai ter que cortar, bro. Vai ter que cortar. Só os estudantes que irão ver, então não há nada. E também a parte do chat aqui não tá se passando nada, então ninguém sabe quem tá falando. Ah, ok, então vai. no Então fundo, não só. tem Epa, só tô a transmitir a tela essa aqui que vocês estão vendo, mano. Yeah. Não. Então é por aí, né? Estudar em equipa, não acumular coisas, né? E também, não dá pra passar sozinho. No bom sentido, né? No bom sentido. Mas deixa aqui, deixa para a gravação, para falarmos de coisas mais pontuais, senão. É, mas não existe nenhuma dúvida, né? Para eu parar a gravação e depois poder seguir com aquilo que são conversas um pouco mais não tão interessantes de gravar. Yeah, pode parar de gravar, bro. Ok, ok, ok. Ah, não é nada. Boa, boa.